Bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Neste vídeo, veremos algumas profecias messiânicas se cumprindo na história do nascimento e infância de Jesus. Vamos começar pela miraculosa gestação de Maria, uma introdução ao nascimento de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, temos escrito: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Sabemos que uma das preocupações do autor desse evangelho era mostrar que Jesus era o Messias prometido pelos profetas que vieram antes dele. Por isso, ao narrar essa história, ele escreveu o que está registrado em Mateus, no capítulo 1, versículos 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa profecia foi proferida pelo profeta Isaías, e se encontra no versículo 14 do capítulo 7 de seu livro. Apesar de Maria e José morarem em Nazaré, Jesus nasceu em Belém. Isso ocorreu porque o governo romano decretou um alistamento e eles deveriam se apresentar na cidade de seus antepassados para fazer alguns registros e até mesmo pagar impostos. Como eles eram da linhagem de Davi, tiveram que se apresentar na cidade de Belém. E isso aconteceu nos dias em que Maria estava para dar à luz. Por volta de 7 séculos antes desse acontecimento, o profeta Miqueias já havia profetizado onde nasceria o Messias, conforme é registrado no capítulo 5, versículo 2 de seu livro. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Após seu nascimento, mesmo sendo um bebê, Jesus foi alvo de inimigos a ponto de ter sua vida em risco, pois Herodes planejou matá-lo por ficar sabendo que ele era o rei prometido aos judeus. No entendimento de Herodes, isso seria uma grande ameaça ao seu trono. Mais uma vez, uma profecia começa a se cumprir após Deus alertar a José e instruí-lo a fugir com Maria e Jesus para o Egito, conforme está escrito em Mateus, no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15, que diz: E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Essa profecia foi proferida pelo profeta Oséias e está registrada no primeiro versículo do capítulo 11 de seu livro, que diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Enquanto essa profecia de Oséias não é concluída, uma tragédia acontece em meio ao povo de Israel, o que veremos em Mateus, capítulo 2, versículo 16 ao 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem.
Essa profecia de Jeremias sobre a matança das crianças se encontra no versículo 15 do capítulo 31 do livro que leva o seu nome. Após esses acontecimentos, a profecia de Oséias, que vimos anteriormente, se conclui quando José é instruído por Deus a voltar do Egito, de acordo com Mateus, capítulo 2, versículo 19 ao 21. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Vimos que tudo foi profetizado e se cumpriu: a concepção miraculosa de Jesus no ventre de Maria, o local de seu nascimento e sua fuga e retorno do Egito. Quanto à profecia ou às profecias que se referem ao lugar onde Jesus habitaria, existem debates e não temos uma resposta exata, mas apenas algumas possibilidades. Vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 2, versículos 22 e 23. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. O que ocorre nessa passagem é que José, ao ouvir que o filho de Herodes reinava em seu lugar, teve medo de se estabelecer ali e foi habitar com Maria e Jesus em uma cidade chamada Nazaré. O que muitos questionam é sobre o registro da profecia que informa que Jesus seria chamado Nazareno, conforme Mateus registrou no verso 23, dizendo que isso foi dito por mais de um profeta, pois a palavra se encontra no plural. Porém, essa profecia não é encontrada no Antigo Testamento. Alguns sugerem que Mateus possa estar indicando o texto de Isaías, capítulo 11, versículo 1, que diz: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Segundo os estudiosos das Escrituras, a palavra hebraica para renovo se assemelha à palavra usada para Nazareno. Nos tempos de Jesus, o termo Nazareno era utilizado em sentido pejorativo, e existem várias profecias dizendo que o Messias seria rejeitado. Alguns estudiosos afirmam que possa ser nesse sentido que Mateus se referiu à palavra Nazareno. Outros afirmam que a profecia pode fazer parte de outras que não foram registradas nas Sagradas Escrituras. Mesmo não tendo uma clara ou exata profecia registrada confirmando essa afirmação de Mateus, sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e nem todas as coisas nos são reveladas, e também nem todas as profecias que foram escritas foram preservadas ou canonizadas em nossa Bíblia Sagrada. O que temos em mãos é suficiente para sustentar a nossa fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Chegamos ao fim de mais um ensino bíblico. Que Deus abençoe seus estudos e lhe conceda sabedoria e humildade para viver e ensinar as Sagradas Escrituras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de curtir o vídeo e compartilhe para que outras pessoas sejam edificadas. Obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita e que a paz do Senhor Jesus esteja com você.